Esse mês está sendo desafiador para mim, especial. Ele está sendo desafiador para mim por causa do tema que nós nos propusemos. Sei lá, depois vocês me corrijam aí. O tema que a gente resolveu tratar durante esse mês é um tema muito confrontador. Você ser perguntado assim: quem você pensa que você é? Quem é você? Quem você é? Superficialmente respondendo essa pergunta, fácil, simples. Vocês, se forem responder quem vocês são, na maioria das vezes vocês vão responder coisas do tipo: não, eu sou tranquilo. Só que os adjetivos vão acabando. E aí, na maioria das vezes, quando você vai se definir, tranquilo, sou legal, sou sossegado, aí você já começa a falar assim: eu não faço mal a ninguém, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas espera aí, quem é você? Quem você pensa que você é? Se você for definir quem você é de verdade, quem é você? Na semana passada, pensando nesse tema, eu trouxe para vocês 3 correntes de pensamento da nossa geração, principalmente dos últimos 70 anos, onde elas ficaram mais fortes nas academias, nas universidades, porque essa é uma pergunta que deixa a gente um pouco angustiado, né? Quem somos nós? Desde que nós perdemos o referencial, e Calvino falava isso nas Institutas, desde que nós perdemos o referencial de Deus, o ser humano se perdeu no universo. E aí a gente fica tentando se definir. Só para eu poder botar mais um pouquinho na prática, resgatando um pouquinho do que a gente viu semana passada, muitos de vocês se definem através dos pais de vocês. Como assim? Pegando os ensinamentos do Freud, vocês se definem principalmente com aqueles os quais criaram vocês imediatamente. Então, se vocês tiveram pais legais, vocês dizem assim: não, eu sou legal porque meu pai era legal. Não, eu não sou legal porque na infância me faltou isso, aí eu tenho carência. Aí vocês ficam tentando se definir com quem está em volta de vocês, principalmente nos pais. Alguns tentam se definir mais ou menos assim: não, o meu avô era assim, a minha avó era assim, não, o meu bisavô era desse jeito, meu pai tem esse mesmo problema. Aí vocês tentam se definir através da genética de vocês. E alguns tentam se definir através do meio qual foram criados. Por exemplo, se você foi criado com uma educação deficitária, num lugar ruim, estando exposto a todo tipo de mando e desmando, a toda autoridade, enfim, automaticamente você cresceu com uma personalidade reprimida. Se você cresceu numa comunidade carente, então você é bandido porque você cresceu numa comunidade carente. E longe de mim dizer para vocês que essas teorias não nos ajudam a entender o ser humano. Pelo contrário, eu ia ser leviano se eu falasse para você que se a gente der educação para o cara, ele não tende a ser um pouco melhor no desenvolvimento humano. Isso é uma irresponsabilidade. Se eu dissesse para vocês que se você é criado numa família um pouco mais estruturada, automaticamente você tem uma tendência a ter uma vida e ser desenvolvido de uma maneira melhor. Agora, o problema é que longe a gente conseguir definir o ser humano através dessas maneiras, simplesmente, porque vai faltar coisa. A primeira é porque muita gente quebra o paradigma. Isso é um mito da nossa geração, mas se você for a comunidades carentes, a maioria das pessoas não são bandidas. Não é porque elas cresceram em comunidade carente que necessariamente todas elas são bandidas. Há muitos que quebram o paradigma.
Não é porque o meu pai era alcoolista que necessariamente eu vou ser viciado em álcool. Na verdade, a maioria quebra os paradigmas. Não é porque eu fui abusado na infância que necessariamente eu desenvolvi características homossexuais. Ou não é porque eu fui abusado na infância que eu desenvolvi características promíscuas. Não é por isso. Longe disso. Nós vemos pessoas quebrando os paradigmas. Então, quando elas quebram esses paradigmas, eu percebo assim: as teorias são boas, mas são falhas. Em segundo lugar, eu acho que o maior de todos é porque essas teorias jogam o problema para fora da gente. Porque nós temos essa tendência de que, você que é casado sabe disso, deixa eu citei esse exemplo várias vezes aqui, mas deixa eu tentar ilustrar. Você que é casado, por exemplo, quando a sua mulher te aborrece, aí você dá logo uns 3 ou 4 gritos com ela, aí vocês ficam de bico um para o outro uma semana. Quando, na verdade, vocês vão trocar uma ideia depois, o que você fala? Você chega para ela e fala assim: por que eu gritei com você? Eu gritei com você porque você gritou comigo primeiro. Eu não gritei com você porque, na verdade, eu não tive paciência. Eu não gritei com você porque, na verdade, eu já estava louco para gritar antes mesmo, mas, na verdade, eu joguei o problema para cima de você. É a transferência da culpa. O que a gente sempre fala? O problema nunca somos nós. O problema sempre é o outro. O problema sempre está no outro. O problema sempre está no meio. O problema sempre é a genética. O problema sempre é a criação. O problema nunca sou eu. E esse é o maior problema. Porque quando eu olho a Escritura, o problema nunca é o outro. O problema nunca é o meio. O problema nunca é esse. Na Escritura, o problema sou eu. Por que eu reajo mal a vocês? Eu reajo mal a vocês porque o problema sou eu. E o problema não está em mim, o problema sou eu. A questão não é assim: nossa, o problema está em mim. Não, o problema não está em mim. Eu sou o problema. Porque eu sou pecador. E o problema é o pecado. O problema não é o meio, o problema não é o outro, o problema sou eu. Sou eu. Quem é pecador? Sou eu. Porque eu não posso falar que o problema é o pecado. O problema sou eu, que sou pecador e cometo pecado. Então, aonde está a origem das brigas? Aonde está a origem das contendas? Aonde está a origem das rixas? Aonde está a origem da fofoca? Aonde está a origem da conversa fiada? Aonde está a origem da promiscuidade, da prostituição, da traição, da desilusão? Aonde está a origem desse negócio? Em mim. Porque eu sou pecador. O problema sou eu que sou pecador. Esse é o negócio. É a minha inclinação maligna. Quando eu tenho as minhas rixas com a minha esposa, o problema não é ela. Ela pode até me provocar. Agora, o problema não é ela. O problema sou eu, que não sei como agir, porque sou pecador. O problema não é você. Quando você vem para cima de mim, falando ou sendo qualquer outra coisa. O problema sou eu. Esse é o negócio. A Escritura vai trazer esse ensinamento para nós. E é isso que a gente precisa começar a analisar. Então, na semana passada, quando eu fiz uma introdução perguntando assim: quem é que vocês são? Eu acho que a primeira realidade que nós precisamos pensar aqui, olhando de maneira bíblica, como Deus nos revelou, é: aceitem que vocês são pecadores. Aceitem que vocês são pecadores. Aceitem que o mal que vocês praticam, pensam, se omitem, fazem, sentem, têm desejos que a carne de vocês treme. Isso é porque vocês são pecadores. A definição do cristianismo é essa. A questão é o pecado. Eu acho que a gente precisa partir desse pressuposto para a gente começar a definir quem nós somos. Mas hoje, assim como na semana passada, a gente deu uma olhada em Efésios, no capítulo 1, eu queria que hoje vocês fossem para Efésios capítulo 2. Porque na semana passada, eu até mudei a versão hoje, nós vamos começar a ler a partir do verso 1, porque eu acho que junto com Colossenses capítulo 1, Efésios 2 para mim é o texto do Novo Testamento que eu mais gosto, a partir do verso 1.
junto com Colossenses capítulo 1, Efésios 2 é o que eu mais gosto mesmo, assim. Eu acho que é muito bonito. E eu quero trabalhar com vocês. Olha o texto como ele diz. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler só até o 10, esse texto é clássico. Efésios 2, a partir do verso 1. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, nós nascemos assim, nós éramos por natureza filhos da ira, e não filhos de Deus. Nascemos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa expressão se repetiu 5 vezes na semana passada. Em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela, ou nelas. Amém. Meus irmãos, na semana passada, volta a sua Bíblia no capítulo 1, eu falei 2 coisas com vocês. Quem vocês são? A expressão em Cristo se repetiu 5 vezes. No verso 3, o Paulo diz assim: eu estou escrevendo para os santos e para os fiéis. E eu acho isso muito interessante, porque quem nós somos? Em Cristo, em primeiro lugar, nós somos santos. E somos santos para nos santificarmos. Expliquei isso para vocês semana passada. Mas em Cristo, Paulo ainda vai dizer uma segunda coisa. Em Cristo nós somos abençoados. Macários, a bênção de Deus repousa sobre nós. Bem-aventurados, ou afortunados, uma tradução muito boa. E qual é a nossa fortuna, segundo Paulo, em Cristo Jesus? Ele diz: vocês foram predestinados, vocês foram eleitos, vocês foram adotados, vocês foram santificados, e vocês foram selados pelo Espírito Santo. Aonde é que está a nossa fortuna? Aonde está a nossa identidade? Aonde nós estamos? Se você depois chegar em casa e olhar o capítulo 1 a partir do verso 15, o Paulo está orando, e ele está dizendo assim, eu estou orando, principalmente com ênfase nos versos 16 e 17, o Paulo está dizendo assim, eu estou orando para que vocês entendam o que Deus fez em vocês através de Cristo na eternidade. É isso que o Paulo diz. Eu quero que vocês compreendam o tamanho do amor de Deus e da graça de Deus por vocês. Por isso eu estou orando para que vocês entendam o que Deus fez por vocês, enquanto vocês ainda nem eram criados, enquanto vocês ainda nem tinham vindo à existência. Deus já tinha feito um plano eterno, dizendo que vocês seriam santos e seriam abençoados, e que a bênção de Deus seria no fato dele chamar vocês, adotar vocês, selar vocês e dar a identidade de Cristo a vocês. Essa é a ideia. E Paulo termina o capítulo 1 de Efésios dizendo, eu oro para que vocês entendam isso. E nesse tempo que eu tenho refletido sobre esse tema, eu digo assim, irmãos,
Se tem algo que nós precisamos redescobrir, é quem nós somos em Cristo. Eu não quero saber quem eu sou através da genética, eu não quero saber quem eu sou através da sociedade, eu não quero saber quem eu sou através da criação que eu tive. Eu quero saber em primeiro lugar quem eu sou através do meu Senhor e do meu Salvador. E quando nós chegamos aqui no capítulo 2, para você poder se situar e entender quando você for ler em casa, o que o Paulo está fazendo? Ele está dizendo assim: agora eu vou colocar na prática toda essa bênção. Como é que ela é aplicada na vida de vocês? Como é que a bênção da predestinação, como é que a bênção da eleição, como é que a bênção da adoção, como é que a bênção do selo do Espírito Santo é dado a vocês? Esse é o capítulo 2. É isso que o Paulo está falando aqui. Então hoje, se na semana passada eu falei que vocês são abençoados em Cristo, e se eu falei que vocês são santos em Cristo, hoje eu quero que você saia daqui com uma sentença: você é salvo em Cristo. Aí você diz assim: pastor, eu já sabia disso. Eu sei que você sabia disso. Agora eu queria que a gente mergulhasse um minuto na Escritura, para a gente poder entender como é que esse negócio é na vida da gente. O que eu sou em Jesus? Eu sou salvo. Tem um escritor que eu gosto muito, Warren Wiersbe, ele escrevendo sobre esse texto, eu confesso que eu montei nele aqui, ele dividiu esse texto em 4 partes, e é nessas 4 partes que eu quero conversar com vocês. A primeira parte, ele vai falar do verso 1 ao verso 3. A coisa mais interessante é quando Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vocês mortos. Porque, para que a gente entenda a bênção da salvação e quem nós somos, e como é que esse plano é aplicado na gente, a Escritura e o Espírito Santo está trazendo para nós assim: há 4 obras aqui. A primeira obra é a obra do pecado na vida de vocês. E olha como é que essa obra do pecado na vida de vocês se manifesta. Porque a primeira constatação da obra do pecado na vida de vocês é que vocês são mortos. E isso é interessante. Vocês são mortos. Paulo diz: ele vos deu vida estando vocês mortos. Deixa eu tentar... vocês já foram no velório? Claro. O Hernandes, interpretando esse texto, ele faz essa aplicação. A ideia de nós estarmos mortos, e aqui Paulo está dizendo: vocês são mortos espiritualmente. Não quer dizer que vocês não têm vida no sentido de andar para lá e para cá. A questão é que quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a humanidade, e quando a gente olha para a humanidade, é como se a gente estivesse olhando para um grande cemitério. E que cemitério é esse? Já foram ao velório. Mortos não reagem. Mortos não reagem a estímulos. Mortos não reagem de maneira nenhuma. O ser humano, conforme nasce, não reage a Deus. Não há estímulo que seja feito ou que ele faça naturalmente. Isso não existe. O ser humano, da forma com a qual ele vem à vida, ele não reage a Deus. Ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue ativar espiritualmente, não dá, é uma grande sepultura. Agora, quando Paulo está dizendo assim: vocês estão mortos, a ideia do delito, olha como ele diz: vocês estão mortos nos delitos de vocês. A ideia de delito é pisar em falso aqui, essa que é a palavra. Vocês pisam em falso, e a palavra pecado significa errar o alvo. Significa que vocês pisam em falso e erram o alvo o tempo inteiro. Por quê? O ser humano foi criado com uma finalidade, mas ele não consegue cumprir ela. E aqui é onde começa a entrar o grande mistério. Morto não precisa de estímulo, porque ele não reage. Morto precisa de ressurreição. Por isso, não adianta os seres humanos tentarem praticar coisas boas e achar que Deus as aceita.
Porque o ser humano está morto para Deus. O que o ser humano precisa é de uma ressurreição. Por isso salvação não é pelas obras, porque morto não reage a estímulo. O que é necessário é uma ressurreição. E aí você diz assim: pastor, mas fulano de tal é um cara bom. Eu digo, claro, porque há cadáveres que estão num estágio de putrefação tão grande que ele não consegue praticar nada de bom, mas alguns outros cadáveres simplesmente não estão num estágio de putrefação tão grande assim. Eles não estão podres desse jeito. Por isso alguns conseguem produzir até alguns tipos de obras, mas nenhuma delas glorificam a Deus. Esse é o mistério. É por isso que você pode vender tudo que você tem e dar para os outros. Isso para Deus é nada, miséria, não serve. Você pode ajudar metade do mundo, não serve, porque o ser humano está morto. Morto não reage a estímulo. Morto está morto, erra o alvo. Ele não foi criado para isso, ele está caminhando para o caminho errado. É essa que é a ideia. É por isso que, segundo a Escritura está nos dizendo, o mundo é um grande cemitério, com 3 dos nossos grandes inimigos. Olha o verso 2 e o verso 3. Quando a Escritura diz assim: vocês estão mortos nos delitos e pecados, mas ele diz assim, em primeiro ele diz, nos quais andastes outrora, e o primeiro adversário dos mortos, ou dos seres humanos, é o mundo. Ele diz, segundo o curso desse mundo. A grande questão e o grande problema é que a gente vive num sistema que nos leva o tempo todo ao pecado, porque o sistema é formado por nós, pecadores. Agora olha o segundo inimigo, quando ele diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Porque se o mundo é o primeiro adversário, o segundo é o diabo e os demônios. Mas o terceiro adversário, ele vai dizer assim, segundo, olha o verso 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Como é que o ser humano nasce? Morto, desobediente, porque o que ele segue? O curso do mundo, o curso do diabo e seus demônios, e segue o curso da carne. E o Paulo ainda vai dizer mais longe. Olha o verso 3b, quando ele diz assim, fazendo a vontade da carne, depravado, completamente depravado. E o pior, olha a parte C, condenado, filho da ira. Como é que o ser humano nasce? Qual é a obra do pecado na vida de vocês? A obra do pecado na vida de vocês e na minha vida é simplesmente nos fazer estarmos mortos, completamente condenados, completamente depravados e desobedientes a Deus o tempo todo. É assim que é a nossa vida. Agora, a partir daí, é que eu quero que você comece a interpretar esse monte de pensamento que vem na sua cabeça, esse monte de desejo que vem no seu coração, esse monte de sentimento que você tem, conflituoso, que te leva para perto de Deus, ora te afasta para de Deus, ora te leva para perto dos outros, ora te afasta dos outros. Esses comportamentos que você continua tendo. Por quê? Porque a gente nasce morto, desobediente, depravado, condenado. Essa é a obra do pecado. É assim que o mundo é. E aí, nós que estamos em Cristo, deixa eu fazer esse adendo, porque algumas pessoas vêm conversar comigo e às vezes cobram de outros uma postura cristã. Como é que você cobra de quem não é crente uma postura cristã? Porque essa rapaziada, e como nós nascemos, e o Paulo no verso 3 inclui, quando ele diz assim, todos nós andávamos, inclusive eu e vocês. Então o que acontece é que às vezes, o que você precisa ter em mente é que nas relações que você tem com quem está em volta de você,
você está se relacionando com mortos, desobedientes, condenados e depravados. Quando você estiver hoje na cama e olhar para quem está dormindo do seu lado, ainda que ele seja crente, você diz assim: ainda tem um resquício aqui, não mais de morte, mas de desobediência, de depravação e não mais de condenação. E é isso que nós vamos ver agora. Mas nas nossas relações diárias, lembre-se que você está se relacionando com pecadores. Você vai se frustrar menos, você vai sofrer bem menos. Porque você vai olhar para dentro de você e falar bem assim: cara, eu sou capaz de fazer pior do que isso. Eu sou capaz de ser pior do que isso. Quando você olhar para os seus filhos, não ache que tem 2 asinhas, ou 6, como Isaías diz para nós, 2 no pé, 2 nas asas, 2 cobrindo o olho e a auréola. Seus filhos nasceram condenados, depravados, mortos, todos, inclusive as nossas crianças. Todos. Não tem anjinho, não tem santinho. Aquela velhinha que faz bolo de banana com açúcar em cima, que é lindo, gostoso, para tomar com café, o que o Jader arruma para nós, tem um cheiro que vocês vão ver. Ela também, embora ela tenha uma cara de anjo danada, morta, desobediente, condenada, depravada, todos. Agora, se essa é a obra do pecado, eu quero que vocês percebam a obra de Deus. Olha o verso 4. Mais, vírgula. Mais Deus, sendo rico em misericórdia. A ideia da misericórdia é: Deus colocou o coração dele na miséria da gente. Cardia. Deus pegou o coração dele, olhou para a gente e viu a miséria da nossa vida. Ele viu quem nós somos. Ele olhou para um grande cemitério. Ele olhou para você e olhou para mim. E qual foi o primeiro sentimento que Deus teve? Amor. Amor. Olha o texto quando diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor. Deus ama e executa a misericórdia. E ele diz assim: por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso aqui é maravilhoso. Porque a ordem de Deus é: Deus ama, executa a misericórdia, por isso existe graça. É assim que Ele se relaciona conosco. Deus ama, a partir do amor, Deus executa a sua misericórdia, e a partir da misericórdia Deus operou graça, porque nenhum de nós conseguia reagir aos estímulos dele. E olha o verso 4, quando ele diz assim: primeira forma de Deus executar seu amor, misericórdia e graça. Ele diz no verso 4 a questão do grande amor. Agora olha o verso 5, quando ele diz: ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Olha o verso 6, quando ele diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus nos exaltou. E Deus não só nos exaltou, observem do verso 7 a 9, quando ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que Deus fez conosco? Deus nos ressuscitou. Deus nos trouxe a vida. Deus nos trouxe a vida novamente. E quando Ele nos traz a vida, a ideia é, quando Ele diz assim: vocês estão assentados com Cristo em lugares celestiais. Eu queria que você pensasse nisso. Faz uma alusão a Atos capítulo 1, quando aquela rapaziada vê Jesus subindo aos céus. Aquilo que aconteceu com Jesus, morreu, ficou morto e ressuscitou, é o que acontece com a gente quando a gente crê em Cristo. Deus já nos exaltou. Deus já nos concedeu o status de filhos. Deus já nos concedeu o status real. É isso que Deus fez com a gente. Agora, olha o verso 10, a parte A. Porque se Deus trabalha por nós,
olha o verso 10, quando ele diz assim: somos feitura dele. Se Deus trabalha por nós, olha agora Deus trabalhando em nós. Somos feitura dele. Tá? Essa palavra feitura é linda. Ela é a palavra grega poema, de onde vem o poema. Porque se você está em dúvida de ainda quem você é na obra da salvação, a Escritura está dizendo que você é o grande poema de Deus. É isso que o texto está querendo dizer. O Hernandes diz uma coisa que eu achei maravilhosa. Se vocês são salvos em Cristo e são o grande poema de Deus, Deus é o grande artista. E Cristo é a pena para escrever a vida de vocês. Eu achei isso maravilhoso. Significa, meus irmãos, que quando vocês ressuscitaram em Cristo, e quando eu digo vocês ressuscitaram é porque Deus deu vida para vocês, a obra de Deus não acabou ali, ela só começou. A obra de Deus começou. O poema começou a ser escrito ali. Ali, a grande obra de arte de Deus começou a ser feita. Para vocês que creram em Cristo, quem são vocês? A partir da obra da salvação, vocês são o grande poema de Deus. Deus está escrevendo a história da vida de vocês, para que nos séculos vindouros, para que na eternidade, nós possamos olhar para Deus e glorificá-lo, por causa da grande obra a qual Ele realizou na vida de vocês. Vocês são o grande poema de Deus. Vocês são a grande feitura dEle. O que isso significa para a nossa vida, e eu quero aplicar aqui, porque eu não posso demorar para terminar. Você que chegou aqui dizendo assim hoje: pastor, hoje eu cheguei aqui bem, o Vasco ganhou a final, campeões, levantamos o troféu hoje, alegria. Filipão, fala sério, cara. Você que chegou assim falando: cara, esse é o dia, é isso aí. Eu digo para vocês, é porque enquanto Deus está escrevendo o poema dele, esse é um momento de alegria, regozijo, felicidade. Viva esse momento com intensidade. Pastor Ricardo Agreste diz que a vida é uma só e precisa ser vivida com excelência. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus está executando o poema dele na vida da gente agora. É agora que Ele está construindo a obra dele nas nossas vidas. Viva a vida com excelência. Viva a vida uma vida de adoração. Viva uma vida de celebração. Aproveite esse momento. Mas você que chegou aqui hoje dizendo assim: pastor, você não tem a menor ideia do que eu estou passando. Você não tem a menor ideia do que eu estou vivendo. Eu digo para você, Deus continua escrevendo o poema dele na sua vida. A sua vida continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Porque esse plano foi traçado na eternidade. E nada disso foge do controle dele. Esse é o momento em que não acontecem borrões de Deus na hora da escritura, na hora de escrever. Mas esse é o momento da trama, a qual a intensidade, a qual as lutas na hora da escrita são grandes demais. Mas no meio do poema, há lágrimas, há choro, mas o autor da história não perdeu o controle dela, porque ele já sabe onde vai chegar. Quem é você em Cristo Jesus? Você é o grande poema de Deus. Você é feitura dele, salvo em Cristo Jesus. Eu não sei o momento em que você vive, eu não sei o momento em que você passa, mas não importa. Importa que o grande autor da vida não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, o plano que ele fez é eterno e você está incluso nele. Agora, onde você tem que fitar os olhos, onde você tem que olhar? Não olha para esse momento, porque quando ele deixou a escritura revelada, ele já disse o que vai acontecer. Ele já disse qual é o final da história. Ele já escreveu a última página e ele deixou ela revelada para a gente. E na última página da sua história, não tem morte, não tem choro, não tem dor, chega de adversidades, chega de sofrimento, porque é o tempo em que nós viveremos com o Cordeiro.
Nós não sabemos o que vivemos no meio da história. Mas uma certeza nós temos: eu já sei como vai ser o último dia, porque Ele já me deixou revelado. Eu já sei como a história termina. E a história termina com Ele dizendo para aqueles os quais Ele escreveu uma história de glorificação ao seu nome: vinde benditos de meu Pai, e entrem para o reino que está preparado para vocês. Sabe desde quando? Antes da fundação do mundo. É isso que o Paulo escreve no capítulo 1. Antes da fundação do mundo. Último. Se o pecado trabalha em nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, mas olha o final do verso 10. Quando ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E é interessante como ele termina dizendo: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque Deus agora vai trabalhar através de nós. Se Ele trabalhou por nós e em nós, Deus agora vai trabalhar através de nós. Enquanto Ele escreve as nossas vidas, Ele nos ressuscitou para sermos vaso de honra para Ele. Por isso Ele diz: vocês foram salvos para as boas obras. Vocês foram salvos para glorificarem a Deus. Vocês foram salvos para que os povos olhassem para vocês e vissem Deus em vocês. Para que os povos e as nações olhassem para vocês e dissessem para vocês assim: de onde veio essa sabedoria? De onde veio esse conhecimento? De onde veio esse discernimento? De onde veio? De onde veio? Veio da pena que escreve a nossa história em Cristo, de Cristo. O que Deus está fazendo nesse exato momento? Deus está colocando dentro de vocês o caráter de Jesus. Deus está colocando Jesus dentro de vocês. Deus está transformando a mim e a vocês para sermos como Ele é, para que a gente volte ao ideal inicial. É por isso que a partir de agora nós estamos aptos, meus irmãos, não para fazer caridade, não é isso. Isso pode ser também um reflexo. Mas nós estamos aptos a responder aos estímulos de Deus. Boas obras. Boas obras não são caridade. Não necessariamente. Boas obras é cada um de vocês que foram salvos por Cristo Jesus conseguirem refletir os estímulos de Deus à vida de vocês. E é por isso que a gente passa a ter fome e sede de Deus. É por isso que Ele começa a ser necessário para nós. É por isso que a gente não consegue mais ver injustiça. É por isso que o pecado começa a incomodar tanto. É por isso que a gente não consegue mais viver desse jeito. Porque a gente foi salvo para agradar a Deus, para as boas obras. Se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Quem é você em Cristo Jesus? Você é salvo. Você é salvo. Deus trabalha em você, por você e através de você. Meu irmão, em nome de Jesus, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Termina com uma frase do Jeremias Pereira. O pastor Jeremias diz o seguinte: dia do velório da esposa dele, ele disse que só se lembrava de uma frase. Que ele ouviu de um pastor muito tempo atrás. A sua teologia é o que vai te consolar nos momentos da aflição. A sua teologia é o que vai te consolar no momento do desespero. E o que a Escritura traz para nós? Não se esqueçam que vocês são salvos pela graça, por Deus, para Deus. Não se esqueçam disso em momento nenhum. Em todas as ocasiões da vida de vocês, não se esqueçam que o plano eterno do Senhor está acontecendo na vida de vocês. Que o plano eterno do Senhor Jesus está sendo executado na vida de vocês.
Deus abençoe sua vida.